outra, porque nós queremos realmente que facilite o trabalho dos trabalhadores, que dê condições para os trabalhadores e, com isso, garanta uma qualificação de atendimento aos próprios usuários também. Tá? Então, estamos fazendo. Ótima notícia. Bom, então, gurias, eu vou para o eixo 4, que é gestão e acesso à segurança socioassistenciais e articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção. E essa lâmina, Léo, todas vão ser assim, é o mesmo fundo, azul clarinho, com círculos brancos, e dentro dos círculos, então, as letras, que horas estão em letras maiúsculas, toda a palavra, horas não estão, e tem algumas que eu dei destaque, algumas palavras com as letras bordô, não é vermelha, é bordô. Aqui eu estou dando destaque à palavra gestão, porque aqui é fundamental os gestores, né, tanto da FASC quanto das entidades sociais, terem clareza do que é fazer gestão na política de assistência social, o que são as seguranças socioassistenciais, por isso que eles desenvolvem serviço, desenvolvem parcerias para responder, né, a questão da segurança e desenvolverem serviços, né, que vão garantir a proteção, os direitos, e que tudo isso tem que estar articulado. Os serviços têm que estar articulados com o benefício e com a transferência de renda. Então, eu dei há pouco um exemplo, que a tese do serviço de apoio à família é o quê? O PAIF. Ele está no Bolsa e tem que participar do PAIF. E os filhos têm que, se for necessário, tem que estar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ou receberem o BPC. Enfim, tu tem uma articulação, porque senão tu fica vendo só um lado daquela questão familiar e não o conjunto das necessidades socioassistenciais. E aqui, na questão das seguranças socioassistenciais, é a segunda tela. Aqui é fundamental eu ter dentro da FASC e nos órgãos, né, nas entidades, também vai ter não uma coordenação, não um departamento, mas alguém que vai trabalhar a questão da vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial, esse serviço é fundamental como uma estratégia, né, que vai reconhecer, localizar as necessidades, as vulnerabilidades e a violação dos direitos do cidadão nos seus territórios. E quais são, daí, com base nessas necessidades socioassistenciais, quais são os serviços? Por isso que o CRAS é fundamental. O CRAS quem trabalha no CRAS tem que conhecer o território. Eu sei que em alguns CRAS tem o SAFT também. O SAFT, ele tem que conhecer o território, saber quais são as necessidades, né, que os usuários têm ali, mas não é de uma família, de duas, é do conjunto da população, porque aí eu vou trabalhar o quê? A questão da justiça social, a questão da equidade. E, de acordo com a LOAS, com SUAS, a política de assistência social tem 5 necessidades sociais que são de sua competência. Algumas, elas têm que executar, e outras, ela vai executar em apoio com as demais políticas sociais, para fazer uma ação inter, social. Quais são essas seguranças? Tu tem segurança renda. O BPC é um exemplo de renda, né? Que é o benefício de prestação continuada. Um outro exemplo de renda é o Bolsa Família. Nós temos o auxílio emergencial que esse governo fez aí e desvinculou totalmente. Agora, anteontem, hoje é segunda, né? Não, estou perdida, hoje é sexta. Essa semana, no início da semana, eu ouço o ministro da Fazenda
falando do novo auxílio emergencial e só falava em CRAS. Eu fiquei chocada na hora, eu até pensei, mas eu estou ouvindo direito, o cara está falando na política de assistência social. Claro que ele não falava política de assistência social, ele só falava no CRAS, porque o CRAS é essencial, porque eles conhecem tudo sobre a família, eu só quero ver como é que vem depois esse projeto. Mas eles não estão pensando em fazer desvinculado do CRAS esse novo auxílio emergencial. Não sei o que deu, não sei como é que vai funcionar, porque você sabe quando as pessoas dão entrevista, né? Mas umas 3, 4 vezes, pela primeira vez, quando eles falam em auxílio emergencial, eles citaram o CRAS, porque antes era só a Caixa Econômica Federal, né? Depois a segurança de acolhida, tu tem o quê? O serviço, né? Eu saber ouvir. Aqui tem umas imagens, tem uma imagem do BPC. Aí tem uma outra imagem que aparece 2 pessoas, o cérebro, e daí é simbólico, mostra o cérebro como se por dentro ele fosse algo redondo, e mostra que o que entra pelo meu ouvido é a fala, né? Que passa lá para o ouvido da outra pessoa. Então, como é que eu escuto as pessoas? Eu sei escutar, né? Eu sei ficar em silêncio, escutando o que a outra pessoa está falando, a dor, o sofrimento, a perda, as alegrias, a tristeza, ou eu ou ela começa a falar e eu já começo a encaminhar. E vai para cá e vai para lá, e não consigo ouvir o que a pessoa está falando. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem de parar, ficar parado, né? E ouvir o que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa tem uma necessidade imensa de falar, fica meia hora falando, muitas vezes a gente pode já estar saturada daquela fala. É claro que eu vou tomar a medida mais adequada, o comportamento mais adequado, mas saber ouvir é uma grande necessidade. Pois a gente tem a segurança, né, de convivência familiar, comunitária e social. Tu tem o direito à família, as pessoas têm o direito de ter uma família, e aqui nós não estamos falando na família conservadora, tradicional, é qualquer a composição dessa família, de eu poder me relacionar com outras pessoas dentro da minha comunidade, fora da minha comunidade. O desenvolvimento da autonomia, isso é uma construção, gente. Não é de uma hora para outra que eu me torno autônomo, que eu não preciso mais de rancho, que eu não preciso mais do Bolsa Família, que eu não vou precisar mais do BPC. E como que eu trabalho a questão da autonomia? Como é que eu trabalho a questão do protagonismo e deixo de ser uma vítima? E aqui tem uma outra imagem, onde mostra protagonismo versus vitimização. Muitas vezes, a maneira como eu vou me relacionando com as pessoas que vão me recebendo, né, eu passo a viver como vítima. E aí eu começo um processo de vitimização, eu sou culpada de tudo, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não tenho nenhuma qualidade. Então, como que eu trabalho no CRAS, no CREAS, no Serviço de Convivência, no PAIF, como que eu trabalho essa questão, né? E quando eu chego lá no PAIF, eu chego no Serviço de Convivência, eu verbalizo, que bom que você veio, que bom que você está aqui, e o apoio e o auxílio, né? Quando eu estou em situação de riscos circunstanciais, benefício eventual, que era para ser algo eventual, e hoje ele se transformou em estrutural, porque eu não tenho vaga para o Bolsa Família, para todas as famílias que precisam, e tu ter o Bolsa Família, ou ter o BPC, eu tenho uma autonomia de ir lá no banco com meu cartão e tirar, desde que outras pessoas não se apropriem, não se utilizam dessa renda, né, em benefício próprio. Agora, o que nós vivemos hoje no Brasil?
com os recursos financeiros que estão destinados para a política de assistência social, com a situação de calamidade, com o desemprego crescente que houve aumentou, né? Consolidou e ampliou muito mais a partir da pandemia, os benefícios eventuais deixaram de ser eventuais e passam a ser permanentes. Por isso que lá naquele contexto, a Solange mostra o quê? Que eu não estou trabalhando mais a política de assistência social com um serviço que vai qualificar e eu passo apenas a fazer a distribuição de rancho. Ela é necessária? Porque nós não vamos deixar as pessoas morrendo de fome. Mas a política de assistência social é muito mais do que eu fazer a distribuição de benefício eventual, muito mais do que eu distribuir roupa, do que eu distribuir rancho, porque a política de assistência social ela tem uma direção política, uma direção pedagógica, que é contribuir para que aquela família ela tenha autonomia, que ela seja protagonista da sua história de vida. Isso é desafio? É em um mês que eu consigo? Jamais, né? Eu não consigo, em uma atividade, um mês, fazer com que uma família que esteja desempregada, que se veja como sem perspectiva nenhuma de vida, eu vá conseguir que de um mês para o outro ela mude. Quantos de nossos familiares estão desempregados? Quantas pessoas conhecidas que estão nessa situação e começam a querer ficar em casa, não saem, deixam de procurar emprego. Agora, vocês imaginam alguém que vive há mais anos numa situação de vulnerabilidade social em decorrência do modelo econômico, né, que a gente vivencia. E aí entra uma questão fundamental para os gestores da política de assistência social no município e nas entidades. Como que eu estou fazendo a gestão da política de assistência social? Eu vejo como trabalhar em intersetorialidade, trabalhar com outras políticas sociais. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu estou vivenciando. Eu estou desde o ano passado, eu faço parte do GAIRE, que é um grupo de apoio aos migrantes e refugiados vinculados ao SAJU, né, que, por sua vez, é vinculado à Faculdade de Direito da URGS. Então, os migrantes refugiados chegam lá, a principal atividade é assessoria jurídica, né, para ver a questão da regularização, da naturalização, a reunião familiar, que significa os filhos virem, né, do país de origem para se reunirem aqui com os pais, e etc. Mas o que eu, como assistente social, estou fazendo lá? O GAIRE é um espaço de extensão universitária, né? Eu sou a única assistente social formada, tenho alguns advogados formados. Essa é a primeira vez que entram profissionais, sempre com estudantes. Nós tínhamos até então uma estudante de serviço social, ela se formou, fiquei eu sozinha. Mas a maioria dos casos que chegam e vêm com uma conotação jurídica, na medida que o migrante vai relatando a sua realidade, tu começa a ver todas as demandas sociais. Então, como o GAIRE, ele não presta atendimento à política de assistência social, o que eu tenho feito? Eu ligo para a FASC, ligo para o CRAS, ligo para o SAF, ligo para a Secretaria da Saúde e a gente cria uma rede intersetorial, uma rede com os serviços, equipamentos da política de assistência social que existe em Porto Alegre. E fazemos reuniões ampliadas via o Meet, via o WhatsApp, para discutir aquelas situações. Então, isso é durante a pandemia, quando não tinha, desde que eu entrei já era pandemia, mas daí as reuniões são presenciais. Isso são alternativas, e isso está dentro do quê? Dessa compreensão
da totalidade daquela família que eu estou atendendo na política de assistência social. Eu não tenho como dar conta, a política de assistência social não é a política da totalidade, ela não dá conta sozinha de todas as demandas da população. E enquanto entidade, enquanto gestora da política, eu tenho que pensar nessas alternativas. A outra questão que é necessária enquanto gestora é se eu estou fazendo a inclusão de todas as famílias, cidadãos que têm necessidade de ter acesso a um conjunto de programas sociais que o Cadastro Único possibilita. Eu estou inserindo também as famílias dos BPC, que até então, alguns anos atrás, tu não tinha que inserir. Eu estou fazendo essa inserção, eu estou levantando isso porque isso são questões que estavam no plano decenal da política de assistência social nesse período que eu falei no início, de 2016 a 2026. E até hoje, muitas dessas questões relacionadas à gestão da política de assistência social ainda não estão sendo discutidas, não efetivadas no Brasil. A prioridade é programas com foco na família, no território. Então, está na hora dos trabalhadores do SUAS, do Conselho, dos gestores da FASC, dos gestores das entidades, os técnicos, né? Os usuários fazerem essa avaliação. O programa está com foco na família e o programa que tem, ele é intersetorial, ele está descentralizado no território ou aquele usuário tem que andar para lá e para cá correndo para poder ter acesso. A informação, a transparência, eu tenho que ter informações precisas, objetivas, eu não posso ficar recebendo informações incompletas. Vou dar um exemplo. Esses dias, vou dar exemplos do que eu vivenciei. Esses dias eu precisei ter acesso ao serviço de abordagem, não é abordagem contínua, como que chama à noite para... Eu acho que é abordagem de rua para a população adulta. Hein, gente? O plantão social. Não setor. É abordagem. Aí, bom, entrei em contato, nem sei mais, informei que tinha um usuário que estava na rua com esse frio, tá? Ah, tá, nós vamos lá. Aí me ligam, não sei que horas da noite, até então não tinha aparecido. Então, tu fica em dúvida. Se a demanda é tão grande e aí não tem mais locais no abrigo, né? Qual é a situação? Porque também foi dito que não pode dar retorno. Eu não entendi isso, sou sincera, porque eu acho que eu não vejo qual que é o problema de dar retorno, dizendo, olha, fomos ao local e não encontramos a pessoa, porque a pessoa pode ter saído, é claro, ou fomos no local, ou no caso, a FASC, os equipamentos que são parceirizados estão sem vaga, porque a demanda está muito grande. E aí foi me dito que não pode se dar retorno. Eu achei muito estranho isso, estou sendo muito sincera, né? Bom, outra questão aqui é a questão do monitoramento e avaliação. Como que eu vou avaliar programas se eu não faço monitoramento desses programas? É impossível fazer avaliação. Eu posso fazer, claro, uma avaliação pontual, mas para eu fazer uma avaliação mais consequente, eu tenho que fazer monitoramento, né? E tenho que ter trabalhadores específicos para fazer, eu tenho que ter um setor dentro da FASC, sei lá se vai ser da vigilância socioassistencial, que também vai trabalhar com essa questão, pode até ser, mas eu tenho que ter esses programas para avaliar se esse plano decenal que eu fiz, que vence agora em 2026, nós já estamos em 2021, se ele continua adequado frente, no mínimo, a essa nova realidade que a gente vivencia. E, por fim, mas não menos importante,
a FASC tem que estar executando uma política de educação permanente do SUAS, não só para ela, mas também para as entidades não governamentais. Eu tenho que descentralizar essa política de educação permanente. E isso é fundamental se eu quero ter trabalhadores qualificados. E aqui as questões para debate. Primeiro, esse aqui também é da cartilha que eu trouxe para cá, porque é isso que vão estar discutindo, né, em âmbito nacional, então não tem por que eu fazer outras questões. Então, a primeira questão, no contexto atual, que desafios os entes federados, né, a União, Estado e Município, vêm encontrando para assegurar que a assistência social, como proteção social não contributiva, mantenha o alcance dos serviços e benefícios existentes e ainda assegure avanços na sua consolidação como política pública e reafirme os direitos socioassistenciais conquistados. Então, nesse contexto de pandemia que vivemos, como que a prefeitura, o Estado e o governo federal podem assegurar a política de assistência social como uma política de proteção social não contributiva e fazer com que os serviços e programas que são desenvolvidos, eles avancem na consolidação da política de assistência social como uma política pública e direito social. Segundo ponto, quais são as estratégias adotadas para integrar os serviços e benefícios eventuais e transferência de renda para assegurar o acesso a direitos, contribuindo primeiro para reduzir as desigualdades de acesso à educação e ao trabalho decente, sobretudo de grupos de maior vulnerabilidade. Eu acho horrível essa expressão trabalho decente, né? Porque, em tese, todo trabalho teria que ser decente, mas, enfim, é a terminologia que o CNS está utilizando. Sobretudo de grupos de maior vulnerabilidade. Né? Eu sei que tem a política nacional de enfrentamento ao trabalho infantil, né, que usa essa terminologia, mas eu particularmente, enfim, tenho esse posicionamento. Segundo, incidir na redução das desigualdades sociais e étnicas raciais. Prevenir as situações de violência, em especial de grupos estruturalmente mais vulneráveis, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, mulheres, etc. Hoje, nos etc., eu coloco os migrantes, que antes não eram nessa abrangência que hoje estão no Brasil, né? E eles passam muitas situações de violência e inúmeros problemas de acesso, né, aos serviços, embora eles tenham os mesmos direitos que qualquer população, qualquer brasileiro. Esses dias, um abrigo não queria recolher um migrante morador de rua porque ele estava sem documento. Mas vocês sabem que no Brasil, a lei diz que mesmo que eu não tenha documento, eu tenho direito a ter acesso à saúde, assistência social, a qualquer serviço, mesmo eu não tendo documentação. Não é porque eu não tenho documentação que eu não vou ter serviço. Vocês sabem que, eu não sei se todos vocês trabalham com migrante no CRAS, nos seus territórios, mas vocês sabem que para fazer a regularização na Polícia Federal é algo que está bastante complicado, porque, em função da pandemia, eles deixaram de ter atendimento. Então, a demanda, agora que eles voltaram para o atendimento presencial, é enorme.
Então, tu conseguir uma hora para tu conseguir fazer os teus documentos, a tua regularização, tu passa o dia, tem que ficar sentado na frente da internet para ver qual o horário que tem, para tu conseguir marcar para ir na Polícia Federal. Então, o fato de tu não teres, né? E para isso pressupõe o quê? Que tu tenha, né, celular e que tu tenha o acesso à internet. Eu, durante um tempo, eu trabalhava no Cibai antes e, por último, com a pandemia, eu resolvi ajudar fazendo currículo para migrante. Um currículo que tu faz, no máximo em 30 minutos, tu leva com eles quase um dia fazendo, porque o acesso à internet para os migrantes que moram na Zona Norte, e é a grande quantidade deles, é muito difícil, porque eles estão no celular deles, né? E aí a internet é muito pequena, então cai toda hora a internet. Então, isso é um trabalho que os CRAs poderiam ter um espaço para que os migrantes, as entidades sociais também possibilitar a eles o acesso aos meios de comunicação, no mínimo, né, à internet, ao computador, à internet. Então, como garantir que o acesso a serviços para simultaneamente apoiar a autonomia das famílias e dos cuidadores e assegurar o direito ao cuidado no âmbito da assistência social, sobretudo as pessoas com deficiência, as crianças na primeira infância e aos idosos. Esse é um exemplo. Por que eu, Léa Maria, tenho que fazer currículo deles? Por que um CRAS, uma entidade social, não treina? Houve um treinamento para mulheres migrantes para elas saberem fazer o currículo. Foi excelente a participação das haitianas, nigerianas, etc. Agora, qual que é o problema? Elas não têm um espaço no seu território para ir lá, para elas fazerem o seu currículo e nem poderem capacitar outras migrantes a fazerem o seu currículo para o quê? Para que elas sejam autônomas, não precisam ficar fazendo coisas, né? Tipo, recorrendo ao GAIRE, recorrendo ao CIBAI, recorrendo agora ao Serviço Jesuíta de Migrantes e Refugiados, para fazer o currículo, ainda mais que tem vários que são de nível superior, gente. E como não conseguem revalidar os seus diplomas, o que eles estão trabalhando? Como faxineiro, em limpeza, o que é uma tristeza. Então, como que essas pessoas, estou dando um exemplo, como que essas pessoas vão ter autonomia, né? E por que nós, da política de assistência social, não podemos possibilitar, dentro do PAIF, dentro de um serviço de convivência para adulto, essas formas, o acesso a essas necessidades básicas, que vai proteger o quê? As crianças, os seus filhos, os seus idosos. Depois, outra pergunta: de que forma a assistência social deve se planejar para atender às demandas advindas do envelhecimento populacional, de modo a garantir o acesso a serviços, benefício e direito aos idosos e suporte às suas famílias? Isso é algo que todos vocês sabem, né? Que a população brasileira ela vem envelhecendo, que há uma demanda muito grande e que aqui no Brasil e aqui em Porto Alegre ainda não está sendo cumprido na sua plenitude o Estatuto do Idoso. E aqui, então, tem uma imagem de um casalzinho de idosos, embaixo está escrito, eles estão em cima de um pedestal e está escrito Direito dos Idosos. E outra, essa foto eu gosto demais, eu acho tão chocante, tão emocionante, porque ela retrata a situação de abandono, né, de uma criança encostada na parede, ela está com um vestidinho de verão, assim, sem manga, está com uma botinha, uma meia, e está com a mão no rosto, encostada com a cabecinha, não aparece o rosto, né?
E para mim, todas as vezes que eu vejo essa foto, eu penso no sofrimento, numa situação de abandono e de ela achar que não tem ninguém que possa acolher, consolá-la. Eu acho linda essa foto e acho muito triste ao mesmo tempo. Quinto, como assegurar mecanismo para se identificar e monitorar os resultados da atenção da assistência social e da sua capacidade de impacto na vida da população, de modo a dar visibilidade às contribuições dessa política no acesso à garantia dos direitos. Todas as vezes que eu leio essa frase, eu me lembro do seguinte: vocês já imaginaram a gente passar 365 dias do ano trabalhando e, ao final do ano, quando for avaliar, o que mudou na vida daquelas pessoas depois de um ano e tu não conseguir ver nada, identificar nada de positivo? Então, isso significa que a nossa ação, o nosso serviço, a nossa estratégia, o nosso planejamento não foi adequado, né? Muitas vezes. E outras vezes pode não ser isso. Outras vezes é a história de vida das pessoas que a gente não consegue interferir para mudar algo. Um exemplo muito claro foi o que eu vivenciei esse mês. Eu me senti uma péssima profissional, uma péssima trabalhadora, quando eu atendi um migrante que precisou, no primeiro momento, serviço, né, de acolhimento. Aí o pessoal foi, encaminhou para um abrigo, ele estava no abrigo, tudo legal, e para ser abrigo, não, desculpe, num albergue, e nós fazendo todas as articulações, e aí começamos, como a gente não conhece o migrante, é tudo, a demanda chega por celular, né? Pessoalmente a gente não tem contato. E aí, o que aconteceu? Daí nós descobrimos primeiro que ele fazia uso de drogas, mas tudo bem, vamos encaminhar para o CAPS. Conversamos nesse grupo interdisciplinar que a gente fez, conversamos com o assistente social do abrigo, a gente fazia a reunião e decidimos encaminhar para o CAPS. Aí descobrimos uma segunda questão, que ele também era um indivíduo que tinha abusado, né? E aí nós não conseguimos mais, a partir dessa situação, porque no momento que ele ficou sabendo que a gente sabia, né? A gente conseguiu outras informações, que ele, enfim, tinha esse comportamento, ele deixou de cumprir todos os acordos que nós fazíamos com ele. E a gente não conseguiu, de forma alguma, que ele fosse no CRAS, que ele fosse no CREAS, que ele fosse no CAPES, que ele, enfim, todos os encaminhamentos e conversas e acordos que a gente teve com ele não cumpriu nenhum deles. E desapareceu. Hoje a gente já tinha ouvido comentário que ele ia para Santa Catarina. E aí nós nunca mais ouvimos. Então, é um caso que ficou incompleto. E nós, da equipe, foi o que eu coloquei para vocês, eu me senti muito incompetente porque não encontrei mecanismos que possibilitassem que ele refletisse sobre essa situação, embora a polícia saiba do comportamento que ele teve, né? A polícia também não ligou para nada. Então, isso é muito frustrante. Mas, então, eu só estou dando esse exemplo porque não dependeu exclusivamente, né, das articulações que nós fizemos. Na medida que ele viu que o cerco, estou falando essa palavra policial, mas que a rede estava se fechando ao redor dele, né? Ele pulou fora.
E o meu único receio é que ele, novamente, numa outra situação, ele abuse de uma outra mulher. Né? Bom, sexta pergunta. Como fortalecer o compromisso do acompanhamento da família em descumprimento das condições? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Leia, estamos ouvindo. Sim, Leia, sim, estamos te ouvindo. Eu só vou te pedir, vou ter que fazer um pedido horroroso, tá? Pra te terminar. Sim, Ai, eu achei que tá um silêncio mortal, eu achei... Estamos atentos. Tá, tô terminando. A prática é muito boa, Leia, estou atento aqui, não perdendo nada. Como fortalecer o compromisso do acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família? Agora eu vou ler assim. Sétimo, como assegurar a utilização do cadastro único para fortalecer o acesso e a qualificação da atenção nos serviços socioassistenciais. Gente, isso é fantástico, tá? Isso aqui, eu disse que eu não ia falar nada, mas agora eu vou ter que falar. Eu conheci um trabalho de mestrado que só através do cadastro único ela conseguiu fazer vou usar uma terminologia antiguíssima, né, que não se usa mais, mas enfim, todo o diagnóstico da cidade e do planejamento do que ela precisava, só através da análise dos dados do cadastro único. Claro que ela fez uma seleção. Oitavo, como garantir a profissionalização do SUS, gente, a valorização dos trabalhadores é fundamental, tem que ter concurso público. As entidades parceiras têm que desenvolver a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS. A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS não é apenas para os trabalhadores do Executivo Municipal, é para o conjunto dos trabalhadores do SUAS. E como fortalecer as instâncias de pactuação do SUAS, né? Já que elas é que fazem as pactuações em termos de grana de financiamento, em termos das modalidades de programa, em termos dos compromissos, que é a CIT e a CIP. E agora eu parei. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se eu fiquei fazendo relatos que, enfim, né, tomando dores, perdão para todos vocês. Eu acho que ninguém tá achando ruim, assim. Aí, né? Mesmo eu ouvi um silêncio, eu disse, caiu a internet. E ninguém mais está me ouvindo, eu estou falando sozinha. Todo mundo atento. Várias manifestações aqui no chat, assim. Muitos colegas trazendo essa questão da falta de estrutura, né, infraestrutura nos locais para poder garantir esses atendimentos. Tu trouxeste ali, né, o exemplo da questão dos currículos, do encaminhamento, mas também, né, pelas manifestações no chat vem várias informações de uma não possibilidade disso por falta de infraestrutura, né? Sim. E até de pessoas, em função do Covid também, né? A gente sabe disso. Então, são coisas para a gente poder levar, né? E continuar pensando em relação a essa execução de fato durante a pandemia, né? Muitos colegas colocando que o uso é dos seus telefones, dos seus dados, né? Então, ou seja, esse tempo não é só o usuário que tem pouco tempo de internet por causa do uso do seu telefone particular,